Voltamos aqui para o último bloco do nosso programa, Fala com o Presidente, e nós vamos falar um pouquinho de reforma administrativa, né? Foi o assunto espancado aí na nossa live que serviu para convocar os companheiros e companheiras, todos os companheiros e companheiras da categoria, a comparecer na audiência pública do dia 24, às 19 horas, na Câmara Municipal. Importante participar, importante a participação de todos os servidores, de quantos puderem ir, por conta de que se perder essa oportunidade, por enquanto não foi sequer apensado. Porque o que acontece? A reforma administrativa, esta reforma administrativa, que é a PEC 38, é pior do que a reforma proposta pela PEC 32, inserida na PEC 32. Ela complementa as maldades que ficaram faltando lá. Por exemplo, não tem obrigatoriedade de ter RJU. Caiu o RJU, todos sabem. Só como exemplo. Caiu o RJU, a obrigatoriedade de ter um regime jurídico único. Caiu. Mas, quer contrate-se pela CLT, quer contrate-se pelo regime estatutário, quer se invente qualquer outra forma de contratação, tem que ser realizada, de acordo com a Constituição, tem que ser concretizada com estabilidade e por concurso público. Não há outra forma de ingresso. Então, o RJU, a queda do RJU por si só, não compromete em nada o serviço público e nem facilita a vida de nenhum governante mau caráter, que é o que nós temos mais aí por aí, né? O que faltava? Falta a PEC 38, que vai permitir contratação de até 5 anos e depois contrata outros por mais 5 anos e já começa a prejudicar o serviço público, que perde, evidentemente, a excelência que está no costume em prestar o serviço público, tá? No dia a dia da prestação do serviço público. E perde a excelência porque passa a ter medo de ser mandado embora e fica à mercê do governo. Nós deixamos de ser empregado do Estado para ser empregado do governo. Não há possibilidade de a gente permitir isso, porque o servidor público hoje tem autonomia para transigir, para não executar uma ordem mal dada, uma ordem ruim, inclusive denunciar essa ordem. Depois disso não tem mais. Essa é a questão. E eu estou dando mero exemplo para que as pessoas entendam o que está se apresentando. Tem 10... Nós perdemos, se aprovada for, a gente perde quinquênio, triênio, sexta parte, progressão na carreira, porque fica proibido qualquer benefício de progressão por tempo de serviço. A insalubridade, gente, a insalubridade é atacada. Insalubridade, que é compensação por exposição a serviços insalubres. A insalubridade é atacada, acaba a insalubridade. Então, assim, é só maldade que tem nessa PEC 38. E ela pode, embora seja jovem, seja nova, e precisaria tramitar, não interessa para o governo que ela tramite, porque ela está perdendo força. Dos 174 deputados que assinaram a PEC para começar a validar a PEC, para começar a tramitar, 24 já saíram. Então ela está dissorando. Eles não têm interesse de seguir a tramitação normal. Então o que eles vão fazer? Eles querem apensar a PEC 38 na PEC 32, que já está para ir para o plenário, e vai como substitutivo. E aí, de repente, no voto, os caras têm voto para garantir a aprovação da PEC. É o risco que a gente corre. Então, nós precisamos nos manifestar anteriormente a isso, para que ninguém diga depois que, ninguém me falou nada. Nós estamos falando. E a audiência pública, que vai se realizar no dia 24, às 19 horas, na Câmara Municipal, é uma coisa oficial, para que a gente possa se manifestar oficialmente e dizer, em primeiro lugar, para os nossos representantes, para os 3 representantes nossos, nada de PEC 38, nada de reforma, essa aí não. E depois para os demais deputados federais
para que fiquem sabendo do nosso descontentamento e que é aquele tal negócio. Se votar, não volta, porque vota hoje, mas no final do ano que vem a gente vota também. E aí é votar contra essas pessoas que estão votando contra nós hoje. É isso. Então nós precisamos demonstrar isto para todos os deputados, tá? Para todos os congressistas, para que depois não venha dizer que ninguém me avisou, por isso que eu votei. Então, importante, se não participar agora, de repente não tem mais oportunidade. Essa é a hora. Não está pensado, a gente pode impedir a pensação só com a nossa postura e nós podemos, na continuidade da luta, impedir que ela seja aprovada. Mas temos que demonstrar o nosso descontentamento. E aqueles que não puderem ir por motivo nenhum, estão com as duas pernas quebradas, não vai poder se movimentar até a Câmara no dia 24 às 19 horas, acompanhem pelas redes sociais a transmissão da audiência pública e encham aquela caixa de mensagem com posicionamentos contrários à PEC 38, para que a gente possa reforçar ainda mais a nossa postura contrária à reforma administrativa. Até o dia 24, segunda-feira, 19 horas, na Câmara Municipal.